Não tem nada mais dolorido para uma mãe do que ouvir no meio do choro desesperado do seu bebê comentários do tipo: "Você não tem leite, esse menino tá com fome. Ele está muito magrinho, seu leite não sustenta. Só você sabe das suas batalhas. Só você sabe o que é melhor para o seu filho." No meio de uma piscina de palpites, nos vemos perdidas e solitárias. Mas te digo, você sabe. Você sente. Ninguém te ama mais no mundo do que o seu filho. Ele escolheu você. Você fez ele dentro do seu corpo. Você é forte, guerreira, uma mãe maravilha. Lembre-se, vocês acabaram de se conhecer. Estão aprendendo ainda. Siga seu instinto. Mãe feliz, bebê feliz. Nada definitivo, apenas curto momento. Os bons e os ruins ele vai passar também. Oi, gente! Tô fazendo o vídeo de relato de amamentação que vocês tanto me pediram. Só quero deixar bem claro que agora é quase 10 horas da noite, meu filho acabou de dormir e eu estou começando a gravar esse vídeo agora. Quero começar falando que tudo que eu vou dizer aqui eu acompanhei com pediatra, consultora de amamentação, enfermeira neonatal. Eu gosto de compartilhar as minhas experiências com vocês, mas eu também gosto de orientá-las a procurarem profissional para ajudar vocês, porque realmente faz diferença. A gente acha que a gente sabe de tudo, a gente acha que a gente estudou pra caramba, mas na prática é completamente diferente. Eu falo por experiência própria. Eu fiz curso de consultoria materna, eu sou formada consultora materna, tive matéria de sono, tive matéria de Chantala e na hora do vamos ver é completamente diferente. Eu fiquei completamente perdida, mesmo tendo estudado muito. Então, o que eu quero falar pra vocês aqui é minha experiência, minha vida do meu filho, o que serviu pra nossa família. Mas eu acho que com as nossas experiências eu consigo ajudar um pouquinho vocês. Tudo começou no dia 25 de agosto de 2020, quando o Murilo resolveu nascer. Se vocês viram os bastidores do parto, vocês vão me entender um pouquinho do que é sentir ansiedade, esses desejos, essas coisas malucas que passam pela nossa cabeça. E vou dizer que isso também acontece na amamentação. Mas a parte da gestação é diferente porque você tá esperando o parto. E a gente acaba esquecendo da amamentação, né? E aí na hora que o neném nasce, ele vai fazer só isso. Ele vai mamar, 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 mamar. Me perguntam muito qual parte foi mais difícil, né? O parto normal ou a amamentação. E eu vou responder sem sombra de dúvida, a amamentação é muito mais difícil. Porque o parto acaba. Mesmo que você fique lá, o meu parto durou 6 horas, mas mesmo que você fique 24, 32 horas em trabalho de parto, vai acabar. A amamentação não. Se você pretende fazer uma amamentação exclusiva, livre demanda, ela vai ser muito ampla, né? No mínimo 6 meses aí, não acaba. E os desafios são diários. Cada dia é uma coisa diferente. Então não tem como falar assim, ai, é padrão, acontece isso. Não. Nos primeiros dias o Murilinho mamava pouco e dormia muito, como todo recém-nascido, né? Ele mamava o colostrinho e dormia bastante. Eu acho que é um tempo também que já é tudo preparado, né? Pra gente ficar mais relaxada, pra gente descansar do parto também. E o neném também, né? Ele tá se adaptando ao mundo aqui fora, então ele mamava bem pouquinho. Eu já tinha estudado sobre pega correta, as enfermeiras da Promatri também me auxiliaram a pega correta dele. Ele sempre pegou bem bonitinho, com a boca de peixinho pra fora, fazendo a sucção na auréola todinha e não só no bico, então tava super estudadinha, né? Achei que não ia dar problema nenhum. Mas, quando a gente chegou aqui em casa, rolou a apojadura, que é a descida do leite mesmo, né? Não era mais o colostro. Meu peito ficou enorme e não saía leite, porque tinha tanto que não saía. Então, antes de amamentar, eu tinha que ficar fazendo massagens, compressa fria, para o leite conseguir sair e amamentar o Murilo. Não sei se nesse processo ele acabou fazendo a pega errada e machucou bastante os meus 2 seios. Ficaram com bastante sangue, fez bastante fissura. E aí eu liguei pra Raquel, que é a enfermeira, e ela veio e fez laser em mim. Ela só aplica o laser assim, que é um aparelhinho, pra fissura mesmo, como um passe de mágica. No outro dia já tava muito melhor, mas ainda doía muito. Quando ele puxava, depois da apojadura, depois que o meu leite desceu mesmo, eu sentia calafrios, doía bastante. E eu pensava muitas vezes, eu não vou conseguir, se for essa dor, sempre não vai rolar. Mas
passa. E passou. Depois do laser que eu fiz, então eu indico, quando vocês começarem a sentir que tá pegando errado, que tá machucando, que o seu bico começou a ficar mais vermelho ao ponto de daqui a pouco vai sangrar, já fala com uma consultora de amamentação, já tenta marcar o laser pra não deixar esse negócio ficar muito feio, porque quando ficar muito feio aí realmente prejudica a amamentação. O primeiro mês, o Murilinho recuperou o peso que ele nasceu, né? Porque os bebês quando nascem, eles nascem com um peso e eles têm a alta um pouquinho mais magros, porque desincha, né? E esse colostro aí também, ele serve pra imunidade, mas ele não é tão gorduroso. Então ele acaba emagrecendo um pouquinho, perdendo um pouco de peso. E na primeira consulta, né, que é de um mês, ele tem que ter recuperado esse peso e aumentado um pouquinho mais. E foi o que aconteceu. Murilinho nasceu com 3,5 kg. Na alta ele saiu com 3,200 e com um mês ele tava com 3,950. Então ele tinha engordado bastante. A gente ficou muito feliz, a amamentação tava indo super bem. A minha principal queixa e a minha principal reclamação é que ele mamava o dia inteiro, todo o tempo, gente. E isso, não sei qual que é a realidade de vocês, as mães que trabalham CLT acabam tirando licença maternidade e ficam 6 meses ali exclusiva pro bebê. Eu, começar que eu sou virginiana, então eu não consigo ver minha casa bagunçada. Eu acordava, amamentava o Murilo, ele dormia de novo e nessa hora eu dava uma ripa na casa, tomava banho, tudo, deixava tudo organizado, falava com os meus clientes, fazia alguns posts e ele acordava. E aí mamava de novo e aí seguia ao longo do dia mamando e pra mim tava tudo bem. E começou a não acontecer isso. Ele começou a mamar muito, muito. Ao ponto de teve um dia que ele ficou 3 horas no meu peito. 3 horas. Ele vinha de um peito pro outro, vinha de um peito pro outro. E como que você sabe que ele não tava satisfeito? Porque ele começa a bater a cabeça assim no seio, começa a brigar com o seio e aí eu mudava pra outra. Ele mamava, ficava batendo a cabeça no seio, fazendo assim que não queria mais, eu punha no outro. E isso foi 3 horas. Eu chorava de exaustão, eu não aguentava mais. Eu falei, meu Deus, o que acontece, menino? Ah, e detalhe, não dorme, né? Se ele passa o dia inteiro no peito, ele tá o dia inteiro acordado, porque ele tá o dia inteiro aqui, ó. E não dormia. Aí eu falava, gente, como pode um neném de 1 mês não dormir de dia? Comecei a falar com um monte de consultora de sono, comecei a pedir opinião pra várias amigas e todo mundo falando, Mari, é normal, né? É estrogestação, ele quer ficar muito perto de você, isso é completamente normal, mas na minha cabeça eu achava isso muito errado. Falei com 1001 pessoas e resolvi seguir o meu coração. Isso é um outro tópico muito importantíssimo. Segue o seu instinto, segue o seu coração, porque só você, no fundo, só você sabe o que é melhor pro seu filho. Eu fiz o quê? Peguei a bombinha de leite. Foi a primeira vez que eu usei. Ele tinha 1 mês. Tirei o meu leite e dei no copinho pra ele. Porque eu falei, eu quero ter certeza que ele tá mamando. Porque pra mim, 3 horas aqui no peito, ele não tá mamando coisa nenhuma. Ele tá chupetando ali, né? Foi a minha salvação, gente. Eu tirei 60 ml de leite, dei no copinho pra ele. Tem alguns vídeos no YouTube de como oferecer o copinho pro recém-nascido. É super seguro. Você tem que se sentir segura. Se você tem medo, não ofereça. Então eu ofereci, ele fez um movimentinho super bonitinho e mamou. Depois que ele mamou, gente, esses 60 ml, ele dormiu 4 horas seguidas. Ou seja, ele tava num nível tanto de estressado que ele não tava mamando coisa nenhuma, ele não tava se alimentando, ele não tava dormindo e ele tava estressado. Óbvio que nada do que eu faria ia fazer com que ele mamasse ou dormisse, porque mudou completamente o nosso círculo infinito que tava de não dormir e não mamar. Porque depois ele acordou, aí ele acordou com fome, ele veio pro meu peito, ele mamou meia hora no outro, dormiu de novo e estávamos felizes e maravilhosos. Esse foi o nosso primeiro perrengue da amamentação. Aí nunca mais usei a bomba, né? A bombinha só serviu pra regularizar essa nossa rotina. E aí com 1 mês e meio mais ou menos, ele começou a acordar menos à noite. Até 1 mês e meio ele acordava certinho, assim, de 3 em 3 horas. Depois que a gente regularizou isso, já tinha passado o salto aí das primeiras 4 semanas, ele começou a dormir mais à noite. Então eu coloco ele pra dormir mais ou menos umas 9 horas e ele só acorda 4 horas da manhã. Só que depois que ele acorda 4 horas da manhã pra mamar, ele acorda 5 e meia, 6 e meia e 7 e meia. Até aí tudo bem, porque eu penso, se ele dormiu das 9 às 4, pô, ele já dormiu 6 horas. E de dia ele não dormia. Toda vez a mesma coisa, mamando, coloco ele no berço, coloco ele no carrinho, coloco ele em algum lugar, acordava.
Foi aí que eu descobri o sling. O bebê tem essa vontade, esse desejo de ficar pertinho e agarrado com a mãe, né? Então eu coloquei o sling, aí eu dava o mamar, colocava ele no sling, ele dormia em 1 hora e meia. Pronto, mais um check na lista que tinha se resolvido, né? Eu dava o TT num peito, dava o TT no outro. Isso é muito importante, gente. A Raquel me falou uma frase uma vez que é assim, falou: Mari, quando você tá com fome, você almoça ou come uma coxinha? Aí eu falei: eu almoço. Aí ela falou: então, se você der um peito só pra ele, é como se você estivesse dando uma coxinha. Se você der os dois, é como se você tivesse almoçado um pratão, né? Depois disso, eu sempre ofertei os 2 seios e ele ia muito bem. Só que aí, chegando próximo aos 2 meses, ele tava nessa vibe de que ele tava mamando e não dormia. Pra dormir eu tinha que colocar ele no sling, mas assim, colocar ele numa superfície, ele não dormia. Ele parecia sempre acordado, sempre atento. Se tinha algum barulhinho, ele já acordava, ou seja, ele nunca estava num sono pesado. Eu comecei a suspeitar que podia ser fome, porque além disso, ele chorava e chora. Ele chora muito. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu tenho que trabalhar, sou uma mãe empreendedora, não tenho licença maternidade. Isso começou a me incomodar muito, porque eu preciso trabalhar, eu preciso resolver minhas coisas. E ele não saía do meu colo e não parava de chorar. Então a gente começou a entrar num nível de estresse, eu e ele, muito grande. E já estávamos na semana da consulta de 2 meses. Fomos na pediatra e eu contei tudo isso pra ela. Eu estava tentando tirar leite às vezes na maquininha e saía só 20 ml, que ele tava muito chorão, que ele mamava num peito, mamava no outro e chorava e não dormia. E ela falou: me parece que ele tá com fome. Vamos pesar ele e ver. Se ele tiver ok na curva de crescimento, tudo bem, a gente investiga outra coisa que pode ser inúmeras coisas, inclusive cólica, que ele teve bastante também. Quando a gente pesou o Murilinho, ele realmente tinha ganhado pouco peso, e 400 gramas, que isso é muito pouco. E eu fiquei completamente chocada, em choque, me sentindo culpada por não ter alimentado direito meu filho, pelo meu corpo não estar suprindo as necessidades dele. Eu chorei na consulta quando eu vi que ela falou de dar fórmula pra ele, porque se ele tava com fome, ele não tava dormindo, ele não tava satisfeito, ele não tava ganhando peso, a gente tinha que complementar a amamentação. E isso era uma coisa que me dói e que me doeu muito na hora, porque eu me preparei muito pra amamentar, eu queria muito amamentar exclusivamente. É muito difícil você aceitar que o seu corpo não tá produzindo alimento suficiente pro seu filho. Ver ele chorando, eu já fiquei muito mal, eu já chorei muito. Teve dias que assim, que eu não tirei o pijama, porque a gente fica ali tentando, sabe? É muito difícil, gente. Eu me preparei muito pra amamentar, eu me preparei muito psicologicamente. Eu queria muito, eu acho que muito mais que o parto normal era amamentar exclusivamente. E o meu corpo não tá respondendo. E eu fico olhando pra ele e eu não sei se ele tá com fome, se ele não tá, né, filho? Né, a gente vê amigas, a gente vê familiares que amamentou só com o peito mesmo. E é tão lindo, né? E na hora que ela me falou ali, olha, vou receitar uma fórmula, pra mim abriu um chão ali. Eu não me sentia... é até difícil falar. Eu me senti menos mãe tendo que dar fórmula pro meu filho, sabe? E isso é muito bizarro, porque a gente não precisa se sentir assim e nem pode se sentir assim, né? Ninguém é mais mãe ou menos mãe do que a outra pessoa, só porque uma dá fórmula, outra dá leite de peito. Eu fiquei muito triste. Vim pra casa chorando, chorei muito. E coincidiu que a gente ficou gripado também. Eu tava muito cansada, muito gripada. E ele nessa vibe de não mamar. O que eu comecei a fazer? Toda a mamada dele, enquanto ele mamava num peito, eu tiro o leite no outro. Eu quero fazer, antes de dar a fórmula, eu quero fazer que o meu corpo entenda que o Murilo mama muito e que meu corpo precisa fazer muito leite. Então eu falei, não vou dar fórmula ainda. Eu vou fazer o meu corpo entender que ele precisa produzir leite para... Entendeu? Porque eu vou engordar o meu filho com o meu leite. Vai ter TT sim. Eu pensei isso e falei, vou começar a tirar leite a cada mamada e depois que o Murilo terminar de mamar, eu vou pôr a maquininha de novo pra meu cérebro entender que ele precisa produzir mais leite porque meu filho tá com fome e esse meu corpo vai ter que produzir mais leite pro meu filho. Só que, cara, é muito cansativo. Dói. A gente fica muito cansada. Eu vivi essa última semana com a teta de fora 24 horas por dia. Eu não tinha dia que eu não escovei o dente,
tem dia que eu não tirei o pijama, tinha dia que eu não almoçava, porque enquanto ele tava mamando, eu tava tirando leite, depois que ele terminava de mamar, eu tava tirando leite, e as poucas ml vai frustrando a gente. Ele tinha que mamar, eu tinha que tirar o leite, e depois eu tinha que dar pra ele. Eu comecei a dar na mamadeira porque começou a ser mais do que 20 ml, né? Começou a ser bastante, então ele começava a engasgar, né? Então eu comecei a dar na mamadeira. Foi ótimo, não confundiu o bico, ele continua mamando no meu peito, e aí depois eu dou o leite pra ele na mamadeirinha. Mas como eu já falei pra vocês, experiência minha. Tem casos de muitas crianças que confundem o bico e largam o peito, então façam do jeito que vocês acharem melhor. E aí tá seguindo desse jeito, né? Eu tô tirando o leite e dou pra ele, mas é uma coisa surreal de cansaço. Você se sente refém do peito, e quanto mais cansado a gente fica, menos leite sai. Parecia que tava tudo bem, eu dava a mamadeira pra ele e ele dormia um pouco mais, dormia um pouco menos. E aí eu falei com a Raquel de novo, né? E ela colocou o peso do Murilo na curva, e a gente viu realmente que ele não tava bem alimentado, né? Que o meu peito não tava sendo suficiente. Além de estar tirando o leite, né, a cada mamada dele, eu tiro mais leite pro meu corpo entender que ele precisa produzir mais. Eu também tô fazendo chá, né, da Mama Mais, que é pra estimular o corpo a produzir mais leite. Eu também tô tomando chá de algodoeiro, que é pra estimular a ter mais. Então assim, eu tô fazendo de tudo pra esse meu corpo entender que ele precisa produzir mais leite. Ele tá dormindo muito melhor, tanto no carrinho quanto no berço. À noite tá sendo muito melhor pra ele, né? Mas tem dia que não sai leite. Esse momento aqui, ó, é muito lindo e significa muito pra mim. Eu sempre falei pra vocês, gente, ele não sai do peito, gente, é 24 horas por dia no peito. No mínimo, meu fluxo é muito pequeno, e eu tô vendo isso porque eu não consigo tirar leite na bombinha. Fala, mas a gente continua aqui. Vai ter TT sim, a mamãe tá fazendo de tudo pra ter TT. Ele estava o dia inteiro chatinho, não mamava, não dormia, irritado. Eu tentava tirar leite na bombinha pra complementar, não saía nada. E eu cedi. Muito difícil. A gente se sente muito culpada. Mas o Henrique comprou a fórmula e a gente deu uma mamadeira de fórmula pra ele depois que ele tinha mamado meu peito. E cara, parecia mágica, assim. Ele tava alimentado. É muito difícil, porque assim, eu nunca tinha visto meu filho satisfeito daquele jeito que eu vi ele depois de eu ter dado a mamadeira completa, assim, sabe? 80 ml. Ele dormiu muito. Ele tava completamente satisfeito. Quando ele acordou rindo, feliz. Eu sei que o meu leite é muito precioso pra ele, mas meu corpo não está produzindo a quantidade que ele precisa. Mas ele vai produzir, porque eu vou continuar tirando o leite a cada mamada dele pra estimular o meu peito a fazer mais leite pro meu filho. O leite materno é muito, muito necessário pros bebês. E vou usar a fórmula desse jeito, com sabedoria. Quando eu estiver vendo que meu filho precisa de mais, eu vou e complemento com a fórmula e continuo dando o meu peito, tirando o meu leite e complementando. Mas quando precisar, eu decidi fazer isso por ele, porque eu senti que ele ficou muito melhor. E agora, acabou de acontecer. Ele mamou nos meus 2 peitos, ele mamou 20 minutos em cada peito. Eu fiz a rotina da noite com ele, dei o banho de ofurô, né? Troquei, cantei, fizemos a rotina da noite. E hoje eu não consegui tirar leite, nada, saiu muito pouco. E aí eu dei 40 ml de fórmula pra ele. E ele ficou todo molinho, com carinha satisfeito. Coloquei ele no berço pra dormir sozinho, né? Porque também é muito eficaz, que ele consegue ligar os ciclos de sono dele. Falei, boa noite, meu filho. Saí do quarto, fechei a porta, fiquei olhando pela babá eletrônica e ele dormiu. Isso nunca aconteceu na vida, no planeta. Ou seja, ele tava tão satisfeito. Ele mamou o meu peito e complementei com a fórmula e ele dormiu. Eu acabei de postar isso nos stories e meu celular está bombando de perguntas: como que você fez isso? Não quero estimular vocês a darem fórmula, eu só quero falar que um bebê alimentado dorme. Isso não estava acontecendo aqui em casa. E aconteceu.
Simples assim. A minha culpa parece que diminuiu um pouco, porque eu percebi que ele tá feliz, ele tá bem e eu tô fazendo o meu melhor pra ele, né? Hoje foi um dia corrido, a gente saiu e eu não consegui tirar leite, então eu não consegui completar com o meu leite. Tudo bem dar a fórmula, porque o meu leite vai aumentar e tomara a Deus que eu nunca mais, né, vou precisar completar com fórmula. Eu sempre vou conseguir completar com o meu leite. Mas hoje eu tive que completar com fórmula e tá tudo bem. Eu tô muito feliz, eu tenho certeza que eu tô fazendo o melhor pro meu filho, sabe? Eu acho que é esse o recado que eu quero passar pra vocês. Tudo que a gente faz, a gente tá fazendo o melhor pro nosso filho. A gente é a melhor mãe que poderia ter pra eles, né? Eles escolheram a gente. Então a gente tem que se sentir menos culpada. A amamentação é muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia passar por tantos perrengues em 2 meses desses que a gente tá passando, tudo que a gente tá vivendo, tantas coisas eu tô tomando pra tentar estimular meu corpo. Eu nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ter pouco leite ou que o meu leite não fosse suficiente pro meu filho, que ele precisaria de mais leite do que o meu corpo consegue produzir. Eu nunca imaginei que eu ia ter que tirar leite todas as mamadas, que eu ia ter que acordar de madrugada pra tirar leite. Eu nunca imaginei nada dessas coisas. E olha que eu estudei muito. Eu me sinto fazendo tudo por ele. E isso é muito gratificante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso, que eu quero inspirar muitas mulheres a não se sentirem culpadas e se sentirem amadas. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, vamos ajudar outras mulheres, então compartilha. Segue a gente nas redes sociais para acompanhar a nossa rotina. As festas estão voltando, eu estou muito animada, então a rotina de trabalho também está voltando lá no meu Instagram. E é isso! Vamos compartilhando bem, vamos nos ajudando e eu espero que esse vídeo ajude muitas mulheres com a amamentação dos seus pequenos. Um beijo e até a próxima!